Nós estamos na segunda pregação da série Deserto, lugar que Deus trata o nosso caráter, que Deus trata, forja o nosso caráter e se apresenta a nós de uma forma maravilhosa. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 a 10. Êxodo 3, do 1 ao 10. Vou pedir para a Gabi subir aqui para fazer a leitura, por favor. A leitura também será projetada e você poderá acompanhar. Êxodo 3, do 1 ao 10. Quem achou, fique de pé, por favor. Vamos fazer a leitura do texto. Amém? Amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Põe a sua mão sobre o seu coração e nós vamos conversar com Deus antes de entrarmos propriamente no texto. Pai querido, envia sobre nós o teu Santo Espírito. Aqueça o nosso coração nessa hora, Deus. Faz as palavras atravessar, transpor as barreiras da dureza do nosso coração, do nosso entendimento, e que haja, Pai, mudança, transformação e vida nova, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da pregação dessa noite é: em meio ao deserto, Deus chama você para ser um libertador. Diga comigo: em meio ao deserto, Deus me chama para ser um libertador. Amém. Bom, todo mundo lembra então, semana retrasada, semana passada eu estava hospitalizado, a Maiara que pregou. Semana retrasada nós falamos então porque o povo de Deus chegou no deserto, uma briga de família, ciúmes. O José foi vendido, chegou no deserto, chegou no Egito, o povo cresceu, José morreu, vem o faraó, o Ramsés, e o Ramsés fica incomodado porque os israelitas cresceram muito, e aí o Ramsés faz um decreto que todo homem e mulher que nascesse, as parteiras deviam matar. Depois ele revê o decreto e diz: todo homem que nascesse, as parteiras deveriam matá-lo logo depois do nascimento. Todo homem israelita, todo homem, toda criança que pertencesse ao povo de Israel. Vocês conhecem a história de Moisés. O nome Moisés significa
aquele que foi tirado das águas, porque Moisés iria ser morto. Só que a mãe de Faraó, com a sua irmã, a Miriam, colocou Moisés num cestinho de junco lá no poço, no rio, que a filha do Faraó tomava banho. E ela viu a criança, ficou com dó daquela criança, levou para o palácio. Moisés não foi morto por um milagre de Deus. E a própria mãe de Faraó, a própria mãe de Moisés, o criou como mãe de leite. Ela não revelou que era mãe, né? Depois que sim. Moisés foi criado, só que depois ele descobre a verdade, que ele era um israelita e não um egípcio. Ele mata numa briga, porque ele vê um egípcio zombando, machucando um israelita. Ele vai lá e mata aquele morador do Egito. E aí, alguém conta para o rei, conta para o faraó, e o Moisés, então, é obrigado a sair do palácio. É obrigado, e na verdade era o que ele queria também, porque ele não se conformava em ver o seu povo sofrendo. Ele não se conformava em ver o povo de Deus sendo escravo dos egípcios. Ele não aceitava isso, que os egípcios dominassem o povo de Deus. Aí Moisés vai para o deserto, encontra as filhas de Jetro dando água lá para o gado, apacentando a ovelha, e Moisés ajuda elas e conhece uma das filhas de Jetro, casa-se com ela e torna também um pastor de ovelhas. E aqui chegamos no texto que nós acabamos de ler. Todo mundo entendeu, amém? Aqui estamos no texto. No deserto, Deus levanta você para ser um libertador. Aqui estamos, então, no texto que Moisés está lá no deserto, está pastoreando ovelha, um homem simples, embora foi criado no palácio, tivesse a educação boa, porque foi criado como um príncipe, porque foi criado pela princesa. E Moisés, no deserto, ele apacentava o seu gado, apacentava as ovelhas do sogro dele, nem dele era, e ele tem uma visão, no mínimo, espetacular. Ele vê uma sarça ardendo em chama, só que a sarça queima e não se consome. O que é sarça? Sarça é uma árvore, mais ou menos da altura de 1,5 metro, por aí, espinhosa. Uma árvore com muito espinho, uma árvore que queima como palha, que se consome em fração de segundos. E na visão de Moisés, o cabuloso é que essa sarça, o fogo está lambendo alto e a sarça não se consome. Então Moisés, nessa visão, ele diz: eu vou chegar até aquela sarça ali para ver o que é, o que tem naquela sarça. Por que aquela sarça não se consome? Porque o que está acontecendo? E aí é a primeira aparição de Deus para Moisés. Quando Moisés está pronto para entrar, primeira coisa, então, Moisés foi pronto para ver por que a sarça, aquela árvore de espinho, não se consome. E olha o que ele ouve de Deus: Moisés, tira a sandália, porque o lugar aonde você vai chegar é terra santa. Para nós chegarmos a Deus, nós precisamos tirar a nossa sandália. Dê uma passadinha de mão aí no seu pé. O que tem debaixo aí na sola do seu pé? Alguma sujeirinha. É ou não é? Claro, quando não tem um cocô de cachorro, coisas mais dramáticas. O que o texto nos ensina, irmãos? Quando Deus nos chama, nós temos que tirar nossa sandália.
Nós temos que tirar as nossas sujeiras, os nossos pecados, as coisas que nós sabemos que atrapalham, porque Deus é santo. E quando nós queremos aproximar de Deus, nós temos que largar de uma vida suja, de uma vida de pecado, de uma vida de mentira, de uma vida de falsidade, de uma vida de ira, para podermos realmente chegar na presença do Senhor. Se nós não fizermos isso, nós nunca experimentaremos uma verdadeira unção, um verdadeiro marco, um verdadeiro toque da presença de Deus, porque Deus, lá em Josué está escrito: santificais que amanhã farei maravilhas no vosso meio. Primeira coisa, então, que Deus, quando chama Moisés, e quando chama você, Ele diz: olha para a sua vida e tira tudo aquilo que não presta, e nós sabemos quais são os nossos pecados. Nós podemos até fazer as pazes com eles, nós podemos ser orgulhosos a ponto de dizer: não estou em pecado, mas nós sabemos que tudo aquilo que não nos traz paz, que incomoda a nossa vida, que faz a gente não se sentir bem, só tem um nome para isso: pecado. Há pouco tempo sexta-feira mesmo, eu estava conversando, né, com uma pessoa lá em São Bernardo, disse assim: esses dias eu achei R$10 e eu vi de quem caiu. Só que aí eu peguei o dinheiro e falei: nossa, R$10 está aqui o dinheiro do ônibus. E aí o Espírito Santo começou a colocar uma sensação muito ruim no meu coração. E eu corri atrás da pessoa e disse: os R$10 que caiu aqui era seu. E a pessoa me agradeceu. E eu disse para ela assim, o Gabriel, filho do pastor Eduardo, eu disse assim: olha só, o Espírito Santo te incomodando. Então, quando a gente erra, quando a gente está fazendo coisa errada, pode ter certeza de que a nossa consciência e o Espírito Santo nos acusa, porque a falta de santidade traz problema para a nossa vida. Irmãos e irmãs, você quer ver a glória de Deus, olhe para a sua vida e tire as sandálias em nome de Jesus. Amém? Fique descalço. O ficar descalço aqui espiritualmente significa: tira a capa, tire a aparência, tire os esconderijos para que Deus trabalhe em você, para que Deus mostre. E é ali que Moisés estava tendo a sua primeira experiência, foi: se eu mexo com as coisas de Deus, eu tenho que me santificar. E não acredite nas mentiras do diabo que você não pode ser uma pessoa santa. Afinal de contas, foi para ser santo, santa, que Ele nos chamou. Amém, gente? Então não acredito, não, eu nunca serei, eu nunca vou conseguir arrumar minha vida, não. Sempre vou ter que pegar. Não acredito no diabo, acredito em Deus. Se Deus falou que nós podemos ser santos, nós podemos. Amém, gente? Segundo ponto, por que Deus chamou Moisés? E por que Deus chama eu? E por que Deus chama você? Nós precisamos entender isso de forma muito clara. Por quê? Deus viu o faraó maltratando o seu povo. Claro, aqui revela a bondade de Deus. Deus é muito bondoso. Vocês acreditam nisso? Que bom, porque se Ele não fosse bondoso, a gente já era. O povo tinha pisado na bola. O povo tinha vacalhado, como a gente diz. Só que Deus deu uma segunda chance para o seu povo. Porque, pensa comigo um exemplo muito simples para entender o amor de Deus. Você tem o seu filho, e de repente o seu filho fez uma coisa muito feia. Roubou alguma coisa de alguém. Você vai ficar irado, vai repreender, se for idade menor vai dar até uma surra, mas ele vai deixar de ser seu filho? Sim ou não? Não. Ele vai ser seu filho. O povo de Israel pisou na bola, mas Deus disse: esse povo pisou na bola,
Só que ele é meu filho, e o meu filho não vai ficar sendo escravo na mão dos outros. Você já pode ter pisado muito na bola, mas não se esqueça que você é filho de Deus. Não se esqueça que Deus te ama. E não se esqueça que Ele te dá uma segunda chance. É isso que nós precisamos entender. Por que Deus levanta pessoas? Deus não levanta pessoa para fazer o seu próprio vontade. Oh, Deus está me levantando aí para um grande projeto. Não. Ao contrário. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele diz: Paulinho, Paulinho, tu há de sofrer muito pelo meu nome, cara. Quando ele chamou o apóstolo Paulo, ele não disse o que algumas igrejas estão dizendo por aí hoje: olha, carro zero na garagem para você, cara. Olha, mansão na praia para você ser chamado. Né? Outro dia um pastor que tem helicóptero aí, ele disse assim, né? Não, se Deus dá avião até para ímpio, que dirá para crente? Quer dizer, interessante, né? Deixa para lá. Mas, assim, o que Deus chamou, quando Deus chama você e eu, Ele não está pensando em nós. Ele está pensando em que nós vamos fazer para o reino. Entenderam? Amém? É claro, Ele te ama muito, ser chamado é um privilégio. Mas Ele chamou você e eu principalmente porque Deus dá uma passada de olho aqui em Itapeva. Vamos falar da nossa cidade. Aí Ele vê milhares de adolescentes já nas drogas, já na bebida, já na prostituição. Milhares. Aí Ele passa nas casas. Casamento, boa parte, tudo acabado. Problemas daqui, problemas dali. Mentira, falsidade, engano. E Ele olha para você e diz assim: eu vou chamar aquele cara, aquela irmã. Eu vou chamar ele, porque pelo meu nome, Ele vai libertar essas pessoas. Amém? Pelo meu nome. Deus não quer saber do seu passado, nem se você é inteligente, nem se você é bonito. É o que menos importa para Deus. É o que menos importa. Agora, Ele chama você para uma obra. Ele te chama, todo mundo que está aqui, a verdade é, nem todo mundo que está aqui Ele chamou para ser um pastor, para ser uma pastora. Ok? Mas Ele te chamou para ser um libertador. Todo cristão é um libertador. Por excelência. Nós acabamos de cantar que nós somos um adorador por excelência. E nós somos também um libertador, porque o crente, no bairro dele, na escola dele, na cidade dele, na vila dele, ele é representante de Jesus Cristo. Deus não vai mandar anjo pregar. Deus não vai mandar, os anjos queriam, mas não vai mandar. Você é chamado para ser um libertador. Aí você pode dizer: pastor, a minha própria vida não está em ordem. Ok. Muitas vezes, ser chamado por Deus significa nem todos os seus problemas vai resolver, mas você vai ser bênção para a vida de muita gente. Mesmo tendo problemas. Mesmo tendo problemas. Mesmo tendo dificuldade. Porque se você esperar resolver todos os seus problemas para ser um chamado libertador, esqueça, jamais você será um libertador. Mas se você dizer: eu tenho meu problema, eu tenho minha luta, mas eu vou ser bênção, você será em nome de Jesus. Amém? Por isso que eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. Por que que Deus chamou Moisés? Porque ele viu o sofrimento do povo. Por que que Deus chama hoje Anderson, Guilherme, Paula, Dani, Gabi, seu Exaltino, todo mundo que aqui está, seu Max? Por que que Deus chama vocês? Porque você não imagina como tem gente sofrendo barbárie, pessoas que fizeram coisas erradas,
mas que são amadas de Deus. Essa é a grande questão. Qual é a sua postura diante disso? Por que que Deus nos chamou para abrirmos células, fazermos encontros, fazermos congressos de discipulado, como vamos ter em abril, tantas outras coisas, para que você e eu sejamos um libertador. O choro das pessoas é o que nos chama. Às vezes, nós usamos uma desculpa muito feia para entender que nós somos chamados. Nós dizemos assim: ah, pastor, mas eu não sinto Deus me chamar. Ah, pastor, mas Deus não me chamou. Eu nunca vi uma sarça lá no meio do meu pasto, queimando e não se consumindo. Eu nunca tive algo extraordinário para ser chamado. Eu vou usar aqui uma expressão de Charles Spurgeon. O primeiro chamado de Deus para a vida de um crente é os gemidos dos pecadores que estão a caminho do inferno. Escutou aí? O primeiro chamado de Deus para a vida de um crente é o gemido das almas que caminham para o inferno. Você acha que Deus ainda precisa aparecer para você ser chamado? Sinceramente? Você acha que você ainda precisa de uma coisa espetacular para entender que Deus te chamou? Gente, esse mundo está à beira do caos. Ou a igreja se levanta e a gente acha que as desgraças estão acontecendo longe daqui. As desgraças estão acontecendo na nossa cara. Se isso não te comover, ok, não tem como ser chamado. Porque o Moisés, você olhou aí o chamado dele da sarça, que não se consumia. Mas qual foi o primeiro chamado de Moisés? Quem assistiu o filme Moisés lá no cinema, vai assistir em casa, vai ver. E a Bíblia também, mais do que filme. Primeira coisa que Deus chamou Moisés. Moisés se incomodou com o sofrimento do seu povo. Uma pessoa chamada, ela pensa ela em segundo lugar e a pessoa em primeiro. Uma pessoa é chamada não por dinheiro, é por amor. Amém, gente? É por amor. Pouco tempo antes de Madre Teresa de Calcutá morrer, o repórter fez uma entrevista com ela. E o repórter da BBC de Londres, e ele pergunta para ela, ele diz para ela assim, eu não ficaria nesse lugar aqui de gente suja, pobre, por dinheiro nenhum. E ela respondeu, você está certo, eu também não fico aqui por dinheiro. Eu estou aqui por amor. O chamado é por amor, gente. O amor de Deus precisa nos enlouquecer. Precisa fazer a gente fazer umas coisas absurdas. Quando você põe dinheiro na obra de Deus, põe carro, põe família, põe casa, abre casa para receber as pessoas nas situações mais difíceis que elas estão. Outro dia nós estávamos em São Paulo, lá na catedral, ouvimos um testemunho de uma igreja que está vivendo um processo de discipulado muito legal, que é uma irmã, e eu a conheço, lá de Diadema, tem quase 60 anos de idade. Pegou um bêbado na rua, levou para casa, ela mora sozinha, ela é viúva. Levou para casa o bêbado, deu roupa para o bêbado, mandou o bêbado tomar banho. Depois que o bêbado tomou banho e sarou a bebedice, dormiu no sofá. Ela disse que dormiu de pé, porque ela ficou com medo dele querer violentá-la, qualquer coisa do tipo. Ele dormiu a noite inteira no sofá, levantou, ela fez um big de um café para ele, levou ele na igreja, no culto, na escola dominical, e quando ela chegou lá, o pastor chamou ela e falou assim, viu, você está maluca? E se esse bêbado, depois que melhorou, resolvesse bater em você, violentar em você, e fazer qualquer coisa com você? Ela respondeu assim, pastor, quando eu olhei o amor que Deus tem para esse bêbado, eu não preocupei o que ele poderia fazer comigo.
O amor de Deus precisa nos enlouquecer. O amor de Deus precisa a gente não olhar para o bêbado, para o drogado, para a prostituta, mas olhar para o servo de Deus que ele pode ser. Senão nós vamos passar a vida inteira. Porque se nós vamos fazer discipulado, nós precisamos entender, se nós vamos ser chamados, se nós aceitamos o nosso chamado, nós precisamos entender isso. Tem uma pregação do pastor Abe Uber, e eu conheci esse cara lá em Fortaleza, um dos discípulos dele. A história desse cara é interessantíssima. Um cara da Igreja da Paz achou um bêbado caído na sarjeta, a água correndo dentro da boca dele, quase afogando ali. A água assim, resto de esgoto, porcaria. Ele pegou aquele moço, estava de moto, pagou um taxista, levou até a casa, deu banho naquele rapaz, deu comida, levou para a igreja, arrumou um lugar para ficar. Hoje esse moço é um dos principais ganhadores de almas que a Igreja da Paz tem. Olha que coisa interessante. Isso é o amor que nos deixa loucos. Esse é o amor que nos tira da comodidade. Esse é o amor que faz com que nós colocamos tudo o que temos na obra do Senhor. Que nós investimos tempo, dinheiro, carro, casa. Se você é chamado mesmo e aceita o seu chamado, não escolha a pessoa para amar. Ame quem Deus colocar no seu caminho. Porque às vezes eu sou chamado para trazer gente igual a eu. Gente que pensa ser bonito, rico, cheirosinho, igual a eu, mas não é esse o chamado é para todo tipo de pessoa, inclusive aqueles que o mundo não quer, precisa ser o que a igreja quer. Então o chamado, o amor de Deus precisa comover você. Você precisa pensar o que é o inferno, porque o maior problema do inferno não é o inferno, é a falta de Deus. No inferno não tem Deus. Você pode até achar que isso é uma questão simples, mas pense por um momento que seria você sem Deus. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus, meu filho, já era. Então, o chamado é motivação de amor. Talvez isso não faça sentido nenhum para você. Talvez isso mexa com a sua estrutura, porque o gostoso para nós é pegarmos domingo e virmos para a nossa igreja. Mas isso não é suficiente. Que bom que você está aqui. Mas o amor de Deus precisa te constranger. Amém? Chamado de amor. Aí, o Moisés, ele é parecido com a gente. Ele deu as suas desculpas também. Qual é o primeiro argumento de Moisés? Essa gente não vai crer. Essa gente não vai dar bola. Vai falar, o Moisés, aquele menino amofadinho lá que foi criado no palácio, por que Deus apareceu para ele e não para mim? Tem gente que pensa isso, né? Por que ele apareceu para o Moisés e não para mim? Eu vou à igreja, dou dízimo, faço tudo certinho, por que Deus apareceu para aquele cara e não para mim? Desculpa do Moisés. Um pouco de desculpa, claro que um pouco era medo mesmo. Outra coisa, Moisés estava preocupado o que as pessoas iriam pensar dele. Talvez você também fique com essa preocupação. Estou lá na minha igreja, as pessoas me viram crescer, as pessoas sabem até o que eu fui, as pessoas sabem até as artes que eu fazia. Mas as pessoas não vão te respeitar pelo seu diploma, nem pelo que você é. As pessoas vão te respeitar porque Deus tem um chamado na sua vida. E é isso que você e eu precisamos entender. Em segundo lugar, pare de achar que a sua vida vai ser um sucesso por causa de você. A minha vida e a sua vida, por causa de nós, ela pode ser um fracasso. Mas se nós formos instrumentos na mão de Deus, ela será um sucesso total. Amém, gente?
Você é simplesmente instrumento. Pare de achar que tem alguma coisa especial em você. Quando Deus te criou, Ele sabe quem você é. Pare de ouvir a Satanás. Quando você diz assim, nossa, eu sou uma porcaria mesmo. Eu sou, olha, eu não sei nem se foi Deus que me fez. Tem gente que diz isso. O Jó disse isso, né? É hora que Deus me fez, viu? No momento do sofrimento de Jó, é claro, ele soltou essa frase aí, né? É hora infeliz, foi a hora que eu nasci. Tem pessoas que ouvem o diabo dizer, mas eu sou mesmo, eu não presto para nada. Aí você começa a atrair maldição para a sua vida. Você é uma bênção em nome de Jesus. E você é aquilo que você fala. Se você diz que você é um burro ou uma mulinha, é isso que você vai ser. Pois você atraiu maldição para a sua vida. Se você diz, não tenho chamado, não consigo fazer nada certo, é isso que você está profetizando. Agora, você pode profetizar, eu sou mesmo um homem e uma mulher miserável, mas eu sei que Deus pode pegar a minha vida e fazer de mim um cara, uma mulher espetacular para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sei que Deus pode fazer a nossa vida. Confie menos em si mesmo. O Moisés estava preocupado, será que as pessoas vão crer? Gente, em primeiro lugar, cuidado. Porque quando você diz, será que as pessoas vão crer? Às vezes a sua crise não é se as pessoas vão crer. A sua crise é que você não crê. Aí você diz, pastor, as pessoas não vão acreditar. Vou ter uma célula na minha casa. Quem vai ir na minha casa, pastor? As pessoas não gostam de mim. Olha o diabo falando, ó. As pessoas nem gostam de mim naquela igreja. Você está ouvindo Satanás. E aí o que vai acontecer? Como você pensa que ninguém gosta de você, vai ficar na sua cabeça que ninguém gosta de você, e o diabo vai te chamar para sambar. É isso mesmo. Ninguém gosta de você mesmo. Aliás, nem seu pai, nem sua mãe gostam de você. Aí o diabo começa a fazer uma festa na sua cabeça. Então, gente, cuidado. Aí o Moisés, primeiro ele dá a desculpa de que ninguém vai crer na pregação. E segundo, ele dá outra desculpinha legal para a gente ver também. Quais foram a desculpa do Moisés? Primeira delas. Senhor, eu não sou um bom orador, não sei falar bem. Essa é a primeira desculpa das pessoas com coisa que Deus depende se você fala bem ou não para ganhar pessoas para Ele. Você sabia que, às vezes, um abraço que você dá na pessoa, cheio do Espírito Santo, você já ganha ela para Jesus? Com coisa que Deus precisa de grandes oradores. Ok, se você fala bem, amém. Legal. Isso é muito bom. Eu ajudo as pessoas, inclusive, pela minha formação em comunicação, sempre estou ajudando as pessoas a melhorar a sua comunicação, procuro melhorar a minha. Ok, legal, bom. Mas isso não é motivo. A segunda desculpa dele, eu sou pesado de língua. Talvez, não é que Moisés tinha a língua gorda, mas a tradução diz que Moisés possivelmente era gago. Imagina um gago conduzindo o povo. Isso é possivelmente. E ele lá dizendo, né, gente, vamos para cá, ou vem para lá, né? Talvez ele seria gago. Não pode afirmar com 100% de certeza. Mas olha a resposta de Deus para ele. Essa resposta é brilhante. Quando eu fui trabalhar com algumas pessoas que eu discipulo, o primeiro texto que eu falei foi sobre isso. Quem fez o que fala e o que não fala? Já arrebenta com a ideia de que
A pessoa com deficiência, por exemplo, seria um castigo divino ou maldição hereditária, que é o que algumas igrejas pregam por aí. Então Deus diz o seguinte: quem fez o que fala, o que não fala, que ouve o que não ouve, o que vê, o que não vê? Foi eu, o Senhor. Meu irmão, Deus quer te usar do jeito que você é. Deus não precisa que todo mundo seja exatamente igual a eu. Deus quer usar do seu jeitinho. Ah, pastor, eu sou muito quieto e eu vou ter dificuldade no discipular. Se você transmitiu o amor de Deus, não. Ah, pastor, eu sou muito assim, muito assado. Irmão, Deus quer usar você. Acredite nisso. Deus quer usar você, Ele não está preocupado com o jeito que você é. E os defeitos que você tem, Ele sabe. E Ele vai te tratar. Ele te ama. Ele vai te tratar. Eu também poderia ter virado para Deus, quando Ele me chamou para ser um pastor, e dizer: não, Deus, a minha deficiência vai me atrapalhar muito como pastor. O Senhor sabe como é que é, né, Deus? Eu vou ter dificuldade nisso, naquilo outro. O problema é, ou a questão é, quem que fez a gente? Quem que fez? Aqui nós temos com deficiência visual o Gui, a Sônia, a Claudine, o Pedro, eu. Quem que fez a gente? Quem que fez você? Você não tem uma deficiência visual, mas tem outros problemas. Agora, quem que te fez? Pare de acreditar que você não serve para ser um ganhador de alma. Você serve porque Deus extrai o melhor das pessoas. O diabo pega o seu problema para te esbofetear, para dizer: você é um, eu não vou falar o nome, mas você já sabe o que ele fala. Você é um nada, porque você tem isso. Olha o que você faz. Você acha que você vai ganhar a vida para Jesus? Olha quem você é. Isso é o que o diabo faz. Agora Deus olha para você e diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu posso te aperfeiçoar. Eu pego a pessoa mais complicada e transformo numa bênção. Nós cristãos jamais podemos falar um maldito ditado que rola aí: pau que nasce torto nunca se endireita. Isso não é ditado bíblico, porque Jesus transforma a sua vida, a sua história, o seu gênero, o seu jeito de ser. Jesus transforma tudo. Ele tem poder. Ele tem poder. Quando eu era pastor, na minha primeira igreja, tinha uma irmã que falou assim: pastor, eu não sirvo para fazer evangelismo, porque eu tenho um gênio muito forte. Gênio muito forte é desculpa de não convertido, né? A pessoa não é convertida. Aí ela diz: eu tenho um gênio muito forte. E eu digo para ela assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu conheço um cara que muda gênero. Ela falou: algum psicólogo, pastor? Eu falei: não, o doutor Jesus. Ele muda gênero. Ele muda a cabeça. Ele muda o jeito de falar. Ele muda tudo. Se você se lançar nos braços do Senhor, Ele tira tudo que atrapalha você e faz de você ser uma bênção, porque você nasceu para ser uma bênção. Nós nascemos para ser uma bênção. Irmãos, acredite que uma pessoa chamada precisa entender que as pessoas mais complicadas hoje na nossa vida poderão ser as melhores pessoas no dia de amanhã. Se você não pensar assim, não faz sentido você investir em quem você não acredita. Acredite que alguém investiu em você. Então Moisés, aí ele entende que Deus vai com ele. E outra coisa, você que está aqui nessa noite, que vai sair para uma missão, que vai sonhar um dia em ter uma célula na sua casa, que um dia, e que vai ganhar vidas para Jesus, você precisa acreditar numa coisa: o seu Deus é Deus de milagres. Se você não acreditar nisso, gente do céu, vamos olhar para a nossa fé. A fé está acabando. Lá no livro de Lucas, quando o Senhor fala assim:
E quando o Filho do Homem vier, será que vai achar fé na terra? Gente, a fé está vivendo a maior crise, nós estamos relativizando as coisas e o Deus conta com gente, com homem e mulher de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente do céu, a fé está acabando. O homem está tendo mais fé nele mesmo. O homem está tendo mais fé na fé e não em Deus. Quando eu tenho fé na fé, quando eu olho para mim e falo, não, minha fé é uma fé que faz Deus fazer as coisas. Isso é fé na fé. Nós temos que ter fé em Deus. Em Deus, no autor e consumador da vida. Então Deus te chama como libertador. Mas qual é a sua postura? Porque o chamado não é necessariamente aquele que Deus chegou e que Deus falou, mas o chamado é aquele que assume uma postura de olhar para dentro de si e diz, Deus me chamou para ser um ganhador de almas. É aquele que assume, eu não aceito, eu não contento mais em apenas estar no domingo na igreja, assistindo um culto, participando do culto, mas eu quero ser uma bênção. O chamado é para quem assume. Deus tinha pelo menos 1000 pessoas como Moisés. E por que Moisés foi chamado? Por que Moisés foi chamado e não os outros? Porque Moisés se colocou no lugar de chamado. E se você nessa noite colocar no lugar de libertador, Deus também confirma um chamado especial sobre a sua vida. Mas você tem que colocar no lugar de libertador. Parar de sentir pena de si mesmo. Parar de dizer assim, eu já sei para que Deus me chamou, pastor. Deus me chamou para congregar numa igreja. Ok, amém. Mas é muito pouco. Deus te chamou para mais coisas. Deus te chamou para fazer uma festa no céu e uma tristeza no inferno, irmão. Você precisa entender isso. Deus te chamou para algo mais. Não é um apelo para crescimento de igreja, não. Crescimento de igreja é algo muito pouco. É crescimento do reino. É crescimento do reino, gente. É mais. É maior. É mais importante. Não é levantar uma igreja que passa por uma crise, não. Isso é pouco. É povoar o céu e esvaziar o inferno. É muito maior a questão. Então, coloque-se num lugar de libertador. Coloque-se como alguém que pode abençoar. Coloque-se no lugar de alguém que tem condição de ser bênção. Qual que é a diferença do líder e do não líder? O líder é alguém que olha para dentro de si e diz, não, eu posso comandar esse negócio aí com a ajuda de Deus. O líder não é melhor do que ninguém, ao contrário, eu conheço líderes que são muito mais limitados do que as pessoas que elas lideram, mas elas são líderes porque elas assumem o chamado. Eu fui pastor de uma igreja que eu olhava os bancos, conversava com as pessoas, eu via gente que pregava melhor do que eu. Mas por que elas não estavam ali pregando? Porque não assumem o seu chamado. Eu quero te convidar nessa noite, em meio a tantas dores, em meio a tanto sofrimento, Deus está te levantando para ser um libertador. Tome posse dessa palavra. E se você quer ser um libertador, você quer mesmo deixar ser usado. Porque, queridos, como pastor, eu tenho aprendido uma coisa. O grande detalhe da vida de um homem, de uma mulher, não é ajudar a Deus. A melhor coisa que a gente pode fazer é não atrapalhar a Deus. O não atrapalhar já é uma grande ajuda. O não atrapalhar já é uma enorme ajuda. Você apenas precisa se colocar à disposição de Deus. Se você quer ser um libertador do povo em meio ao deserto,
O deserto está aqui em Itapeva. Eu não vou falar do deserto do Brasil, não. Que nós não vamos resolver. Nós não estamos dando conta nem do que é para nós dar conta aqui. Agora, se você quer ser um libertador, na sua cidade, no seu bairro, na sua família, coloque-se de pé, eu quero fazer uma oração por você. Se você quer assumir o seu chamado. Quando estou falando de chamado, não estou dizendo que você vai ser um pastor, uma pastora. Chamado é muito maior do que isso. Mas eu estou dizendo que você vai assumir um papel de libertador. Parar de dar desculpas para Deus. Parar de dizer o porquê, os porquês. Quero fazer uma oração pela sua vida, mas eu queria que você abrisse a sua boca e também orasse. Eu queria que você pensasse quantas desgraças estão acontecendo em Itapeva para você se colocar como libertador. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria mesmo que você pensasse na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E dissesse: Jesus, eu quero ser esse libertador. Eu quero ser essa libertadora. Tome posse dessa palavra, irmãos e irmãs. Tome posse. Tome posse do que Deus tem falado no seu coração. Pede filhos para Deus. Pede famílias para Deus. Pede o seu bairro para Deus. Pede: Deus, me ajude. Me ajude a ser um libertador. Me ajude a ser usado como canal de bênção. Me ajude a curar enfermos. Me ajude a expulsar demônios. Me ajude a cumprir. Me ajude a ser um anunciador do reino. Um proclamador da tua palavra. Que eu pare de olhar para o meu umbigo. Que eu pare de olhar para mim mesmo. E que eu assuma o meu lugar de libertador. Ó Deus, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E a nossa esperança está posta em Ti. Então venha trabalhar nas nossas vidas. Então venha trabalhar nos nossos corações. E que de verdade o Teu Espírito Santo faça com que as pessoas assumam o seu chamado. Com que as pessoas se coloquem nas brechas. Com que as pessoas sejam usadas como canal de bênção. Que nós possamos ouvir e dizermos: sim, eu aceito o meu chamado. Eu não sei como as coisas vão acontecer, mas elas vão acontecer, porque o meu chamado está sob a providência de Deus. Eu não sei de que forma eu vou ganhar as vidas, mas eu vou ganhar, porque é um chamado de Deus. Eu não sei como eu vou expulsar os demônios, eu não tenho experiência, mas há de vir sobre mim uma unção do Espírito Santo, e os demônios serão expulsos, e as pessoas serão curadas, e as pessoas serão salvas, e as pessoas serão libertas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo.
Olha para a sua vida e diga: Senhor, eu não sei como será, mas eu sei que será. Eu sei que há de ser. Eu sei que há de vir algo novo. Eu sei que uma esperança há de nascer. E eu sei que eu cumprirei o meu chamado na alegria ou na dor. E a tua luz acenda dentro do meu coração. E a tua luz faça arder o meu coração. Querido, se você foi tocado por Jesus, eu queria que você tomasse posse mesmo do seu chamado, dando um brado de vitória, uma salva de palmas, um glória a Deus, uma palavra de ordem contra o inferno, e assumir o seu lugar no corpo de Cristo, e assumir o seu lugar na igreja de Cristo. Oh, glória a Deus! Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe.